Olá, graça e paz. Bom dia. Estamos iniciando, vamos iniciar, né, agora aqui, na verdade, mais uma escola bíblica dominical online. Eita glória, já tem gente chegando aí já. Vamos ver quem tá aí chegando. Deixa eu mudar aqui um pouquinho aqui. Márcio, graça e paz, bom dia. Eita glória. Vamos lá. Bom, pessoal, hoje eu vou fazer a live enquanto o pessoal tá chegando aqui. Vamos dar um bom dia. Já tem gente dando like, graças a Deus. Eita glória. Hoje nós vamos fazer a escola bíblica dominical. Nós vamos ter que fazer sozinho. Infelizmente, o nosso evangelista Reinaldo não vai poder estar com a gente hoje, né? Porque nossa digníssima Patrícia aí tá precisando do apoio dele, né? Tá aí, fez os exames, está aguardando aí o resultado aí, infelizmente por causa dessa questão do Covid, provavelmente, né? Márcia Augusta, graça e paz. Tudo bom, minha amada? Em nome de Jesus. Eita glória. Mãe, benção. Entrando lá, o povo tá chegando, né? Trocou um pouquinho de atraso aqui, eu estava tentando ajustar aqui a tela, mas pelo visto acho que eu não consegui não. Carlos, graça e paz. Eita glória. Acho que agora eu consegui. Adriana, graça e paz. Se o Rafael estiver aí, shalom. Diácono Carlos aí, nosso Carlão do Corpo Diaconal, dos Gaditas. Vamos lá. Diaconisa Deise, graça e paz. Se Manuel estiver aí, manda um abraço também para ele. Lima, grande Lima, graça e paz. Karina, graça e paz. Lima, da Karina, se puder depois me chama no zap só para me passar algo para vocês aí quando eu estava orando. Amém por vocês. Depois me chama no zap lá depois da EBD só para me passar algo aí e eu não esqueci. Amém? Que hoje eu não vou estar em Bangu, hoje eu vou estar em Paciência. Ô glória. Paz Senhor. Bom, hoje nós vamos falar sobre a lição 2, né? Vamos falar sobre a divisão do reino, né, de Israel. Para você que chegou agora, não saia, né? Fique com a gente aí até o final. Eu sei que passam aí até praticamente 1h30. Não é fácil ficar online esse tempo todo, em pleno domingo de manhã, bem, mas eu louvo a Deus pela vida de vocês que ficam e por vocês também que assistem posteriormente aí no YouTube, na nossa página, né? Quero deixar um recado para vocês aqui. Todas as outras lições sobre o pentecostalismo estão no nosso canal no YouTube, Evangelho dos Santos Oficial, tá? O nosso canal tem todos. Eu vou criar, se Deus permitir, ainda hoje uma playlist lá que eles chamam, para ficar playlist sobre o pentecostalismo, EBD online, pentecostalismo. Todas as 13 lições. Ontem eu publiquei as 2 últimas que estavam faltando. Então tá lá no nosso canal no YouTube. Depois a gente coloca o link aqui do canal, quem puder. Então todas as nossas lições, você que perdeu, tá lá. Você que viu, mas quer rever de novo, quer nos ajudar, então vai lá no nosso canal também, vai ter todas as nossas aulas, amém? E eu vou colocar hoje a aula do domingo passado e, se Deus permitir, eu vou colocar já também a aula de hoje, para quem gosta como eu prefiro assistir no YouTube, né? Porque aí eu boto na televisão e fico assistindo pela televisão os estudos e anotando, né? Então tem muita gente que gosta também, então dá para pausar facilmente, né? Até pelo controle remoto. Graça e paz, Cláudia, bom dia. Se o meu amigo Fabiano estiver aí, a paz. Não deu para mim estar ontem aí, né? Quando me avisou já estava em casa, mas glória a Deus. Bem, então nós vamos orar ao Senhor, né, nesse momento, para a gente começar aí a nossa aula, né? Como eu falei aqui, o nosso evangelista não vai estar hoje, não presencialmente, mas ele deve estar entrando aí a qualquer momento para estar conosco, amém? Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos nesta manhã por mais uma oportunidade, ó Deus, na qual o Senhor nos concede de estarmos reunidos em tua presença, Senhor, juntamente com os nossos irmãos, de maneira online, remota, mas mesmo assim, ó Deus, com toda a alegria
no espírito de estarmos aqui, ó Deus querido, compactuando da Tua palavra, Senhor, compartilhando dessa palavra viva, eficaz e, como diz o autor de Hebreus, mais penetrante do que espada de dois gumes e apta para discernir os pensamentos dos propósitos do coração. Pai, eu te louvo pela vida de cada um que entrou, aqueles que estão enfermos, eu quero te pedir desde já que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar trabalhando, Senhor, na vida dessa pessoa e que a Tua unção de cura seja derramada sobre ela, para que haja cura, haja restauração, ó Deus, desse corpo físico. Toma, Senhor, aquele que entrou por essa live, Senhor, talvez triste, desanimado, mas que hoje, ó Pai, a Deus vai estar saindo daqui impactado pela Tua palavra. Assim eu coloco em Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo possa direcionar, conduzir tudo aquilo que vamos falar na manhã desse dia. Assim eu te oro, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Tá dando para me ouvir aí direitinho? Glória a Deus. Amém? Eu creio que está dando para ouvir, né? Aleluia. Então vamos que vamos. Para mim aqui, não sei se o óculos está um pouquinho embaçado, mas eu acho que é a claridade, né? Tá dando para ver aí tudo certinho, ouvir? Então vamos lá. Bom, na semana passada nós falamos sobre, né, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Nós falamos um pouquinho sobre a parte boa, né, da condição de Israel ali com relação ao momento que Davi, né, ele passa o trono, né, para o seu filho Salomão, e nós falamos que o início foi uma maravilha, né, foi uma bênção o início na vida de Salomão. Então, um abraço aí, meu amigo Fabiano, né, tá aí online sim, falou que tá assim. Foi uma bênção, é verdade. Historicamente falando, não tem dúvidas do que foi um dos reinos mais prósperos, né, se não o mais próspero de todos os tempos, o reinado de Salomão. Mas, infelizmente, como nós falamos na semana passada, o evangelista Reinaldo, Salomão começou de uma maneira leve, né, aos poucos, vamos dizer assim, a dar lugar aí às impurezas, ao pecado, e isso foi causando no seu próprio reinado já alguns estragos, né, e tende-se, na verdade, como a gente vai ver hoje, a piorar a situação quando os seus filhos, né, Jeroboão e Roboão, seus filhos não, quando Jeroboão, né, e Roboão assumem o reinado. Então nós vamos falar um pouquinho agora dessa parte, né, dessa parte ruim, quando um dos seus filhos assume o trono, e a gente vai ver aqui o que aconteceu, ok? Fábio, graça e paz, tudo bem? Então vamos lá. O texto áureo, tá? Quem tem a revista, tá aqui a revista, né? Falando sobre o tema, tá aqui. Não sei se dá para ver, acho que está ao contrário. Mas o texto áureo está lá em Provérbios, capítulo 19, verso de número 21. Coloca aí para mim, por favor. Provérbios 19, verso de número 21. Hein? Quem puder colocar aí para mim, Provérbios não. Diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Ô glória, Cláudia já colocou aí. Provérbios 19, tá, Cláudia? Corrija aí, por favor. 19, versículo de número 21. Tá? Então, muitos propósitos há no coração, mas o conselho do Senhor permanecerá. É bem verdade, como a gente falou, que o erro ele não acontece de uma hora para outra, né? Muitas das vezes as pessoas acham que aconteceu, não, né? Como a gente falou, os erros, na verdade, e o pecado em si, ele surge, né, como consequência de várias atitudes menores, até se concretizar muitas das vezes o pecado. E o pecado, uma vez consumado, como diz a palavra, gera a morte, né? É bem verdade que todos nós temos propósitos, né, pessoais. Eu não sei você, mas cada um de nós temos um propósito, né, e devemos ter de fato. O grande problema não é o erro, na verdade, não é ter propósitos, ter sonhos, né? Eu não sei aqui quantos têm sonhos aí, quantos têm projetos, né? Nós temos muitos, mas é bem verdade que nós precisamos alinhar, né, esses propósitos e esses sonhos
com a vontade de Deus, tá? Não é errado, você que está nos assistindo aqui, quem está assistindo posteriormente essa live, não é errado você ter desejos, propósitos, desde que esses desejos, propósitos e sonhos, projetos, estejam alinhados com os propósitos de Deus, ok? Então Davi, por exemplo, ele teve o desejo no seu coração de construir o templo, como nós vimos no primeiro estudo, né? Na primeira lição. E é bem verdade que Deus concordou, né? Karine, Jonathan, graça e paz. Só que aonde aconteceu o alinhamento? O fato de Deus concordar com o projeto, o sonho de Davi, não significa dizer que ele vai ser feito de qualquer maneira, ou do jeito que Davi queria, ou na hora, né, no tempo em que Davi desejava. O propósito e o sonho que Davi teve foi aceito, reconhecido por Deus, mas aonde entra um alinhamento nesse propósito, né, nesse sonho, nesse projeto? Quando Deus vira para Davi e diz que esse projeto era bom, mas ele seria construído, né, e realizado por Salomão, seu filho, né? Então Davi, ele foi o idealizador do projeto, do sonho, mas ele não foi o executor, ok? Então houve um alinhamento. E por que o templo foi construído? Porque houve esse alinhamento, tá? Por que eu estou falando isso, trazendo? Porque esse alinhamento é que vai determinar se algo vai ser aceito, concretizado por Deus ou não, ok? Então, a gente precisa entender isso na nossa vida. Nem todos os nossos desejos são bênção, né? Nem todos os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Existem, como nós já costumamos dizer, a vontade de Deus e a vontade permissiva de Deus, ok? Então, nós temos essas duas características importantes aí. Nem tudo que nós fazemos e conseguimos fazer, muitas das vezes é a vontade de Deus, mas muitas vezes é a permissiva de Deus. Qual é o problema nisso tudo? É que a vontade de Deus ela é perfeita, né? A vontade de Deus ela é soberana, ou seja, significa dizer que se estamos fazendo algo que é a vontade de Deus, que também é propósito de Deus, a certeza que nós temos é que vai dar tudo certo, né? É que não tem risco de dar errado. É a vontade de Deus, tá? A vontade permissiva de Deus, ela já entra o risco maior. Qual é o risco maior? De se aquilo ali não for aprovado por Deus, nós temos problema de não ser executada, não acontecer, né? E isso acabar trazendo muitas vezes até algumas dificuldades para a nossa vida, tá? Não precisa ir coisa, mas vamos como testemunho. Coloca aí, quem já percebeu, né, ou já viveu algo que era vontade de Deus, ou quem já percebeu posteriormente que o que aconteceu foi apenas que Deus permitiu, mas que não era a vontade do Senhor. Coloca nos comentários aqui, por favor. Diaconisa Cristiane Oliveira, graça e paz. Bom dia, paz do Senhor. Cassiane, graça e paz. Se o varão tiver, eu esqueço o nome dele, eu só lembro como flamenguista e eu acabo esquecendo o nome dele aí, Cassiane. Mas se ele tiver aí também, manda um abraço para ele aí, pro nosso amigo, em nome de Jesus, amém? Ainda vou decorar o nome dele e parar de ficar brincando com ele de flamenguista, ok? Então, vamos lá. Quem já viveu isso, né? Eu já tive algumas experiências que foi a vontade de Deus, a maioria delas, mas eu já vi coisas também que aconteci, já fiz coisas que eu entendi que no final dos contos Deus até permitiu, até para que muitas das vezes eu, né, pudesse entender que não é do meu jeito, ok? Ó, o nosso, é o Leandro, isso mesmo, Cassiane, eu tento lembrar. O Reinaldo colocou aqui, né, chegou aí o Reinaldo agora, o Reinaldo chegou, bem? A Alessandra, graça e paz, Alessandra, tudo bem? Um abraço aí para a família, está conosco aqui também, online. Então, existe essa questão, vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. Eu já quebrei muita cara, né? A gente aqui, como eu brinco, a gente entra aqui chutando, dando voadora santa, né?
a gente não está aqui para falar só das coisas boas, né? A gente está aqui para falar também dos erros. E muitas das vezes, né, por fazer a vontade de Deus, dá certo. Mas muitas das vezes, por querer passar, às vezes, à frente de Deus e acabar fazendo algo que Deus até permite, mas que não era a vontade dele, muitas das vezes nós quebramos a cara, né? Quem é que já não quebrou a cara aí, achando que estava fazendo algo bom e no final das contas, como diz a palavra, há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Diaconisa Esther, graça e paz, também está conosco aí, lá do nosso Ministério de Paciência, com a Cris. Bem, manda um abraço, se o Varão estiver aí online, manda um abraço para ele também na manhã desse dia, ok? Então, o que começa a acontecer no reinado de Salomão agora? Qual é a vontade de Deus no reinado de Salomão? Primeiro, Salomão assumiu o trono, né? Havia uma promessa que Salomão seria o rei. Essa promessa, essa vontade de Deus, ela é testificada pelo profeta, quando o profeta vai até Davi e diz que o seu filho Salomão seria o rei, ok? Mais uma vontade de Deus, né? Salomão constrói o templo. A gente viu semana passada que ele entra no processo de construção e a vontade de Deus também prevalece. Aonde começa a desalinhar, vamos dizer assim, aonde começa a sair os trilhos, como algumas pessoas gostam de dizer, né? Então, você aqui, quem é que já começou bem, ou você conhece alguém, né? É sempre assim aquela história, né? Conheço um amigo e nunca tem pessoas que não gostam de se assumir, não é verdade? Mas vamos lá. Quem é que já começou algo muito bem, né? Fazendo ali as coisas de Deus e de repente se precipitou, fez algo que por você não entendeu que não era de Deus e o negócio começou a desdenhar, né? a sair dos trilhos, né? Patrícia aí, digníssima do Reinaldo, chegou também. Ô Glória, amém. Provavelmente é o seu telefone, né, Reinaldo? Porque até agora pelo menos ninguém reclamou que estava sem som por aqui não. Até agora eu acho que está tranquilo. Amém? Então, o que começa a acontecer agora aqui no reinado de Salomão? Ele, como nós falamos semana passada ali, o evangelista ministrou, começou muito bem. Agora, ele começa a introduzir coisas no seu reinado que já não são mais coisas que agradavam a Deus, né? Ou que agradavam ao Senhor. E, como nós falamos semana passada, essas coisas começam a trazer problemas. Conselhos, né? Como a gente vai ver aqui na Verdade Prática, na revista, conselhos que agora são ouvidos que não são de Deus, né? Não são de Deus. Isso acontece muito na vida de muitos crentes, né? Muitas vezes tem homens e mulheres de Deus que estão caminhando bem, mas começam a ouvir determinados conselhos ali que muitas das vezes acabam nos levando para o erro, ok? Pessoas, tá? Pessoas que muitas das vezes nós começamos também a ouvir ou até a se espelhar e que muitas das vezes não tem um testemunho ou não tem uma direção da parte de Deus, ok? Então, a gente precisa ter muito cuidado com relação a isso, porque isso tem muito, né, isso traz muito problema para a igreja, ok? Muito mesmo. Então, vamos lá, né? A gente vai falar então sobre Jeroboão e Rehoboão. 1 Reis capítulo 12, quem pode colocar aí por favor? 1 Reis capítulo 12, nós vamos ler bastante aqui, né? Do 1 até o versículo 10 e depois do 13 até o 29. 1 Reis capítulo de número 12, verso de número 1 ao 10. Enquanto isso, deixa eu beber uma aguinha aqui. 1 Reis capítulo 12 diz assim: E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugiram diante do rei Salomão e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos.
E ele lhes disse: ide-vos até o terceiro dia, voltai a mim. E o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais vós que se responda a esse povo? E eles lhe falaram, dizendo: se hoje fores servo deste povo, e o servires, e responderes, lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado. Olha só o que acontece, né? E teve conselho com os jovens, que haviam crescido com eles, e que estavam diante deles. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondemos a esse povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que o teu pai nos impôs? E os jovens já haviam crescido com ele e falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós? Assim lhe falais: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Vou parar aqui rapidinho para a gente entender, né? Primeiro, quem é, na verdade, Roboão? Roboão, filho de Salomão, tá? Então, Salomão, antes, né, de morrer, tinha agravado durante muitos anos, né, os impostos, as cobranças em cima do povo. E isso afligiu muito o povo durante muitos e muitos anos, tá? Só que o que acontece? Pelo fato do reinado de Salomão ser próspero, pelo fato de Salomão ter sido muito usado por Deus, o povo, de certa forma, foi permitindo isso, né? E não criou problemas com relação a Salomão, ok? Embora já houvesse uma série de reclamações com relação a essas taxas que eram cobradas, né? Porém, quando o seu filho Roboão assume, né, a Bíblia vai dizer que o povo então procura o Roboão para pedir para que ele aliviasse um pouco, né? Não continuasse com a mesma linha que Salomão ali durante muitos anos, nos últimos tempos, por exemplo, principalmente, de agravar tantos impostos, ok? Então Roboão, ele agora é procurado pelo povo de Israel. Ele estava iniciando o seu reinado, Salomão morreu, né? E ele agora estava assumindo o reinado. E havia também, na verdade, Jeroboão, uma figura que nos tempos de Salomão, né, Salomão teve problemas e ele estava no Egito, mas era alguém muito respeitado dentro do reinado de Israel, dentro do povo de Israel, né? E o que acontece agora? Salomão, ele tinha, na verdade, o primordial que nós vimos na semana passada, que era a sabedoria. E agora a gente vai ver aqui que seu filho Roboão, o que ele faz? Primeira coisa que a gente vai perceber aqui, que eu, né, quando eu li a leitura. Quando o povo procura, ele pede uns dias, né, para trazer uma resposta para o povo. Deu uma queda aqui que alguém estava tentando ligar. Em nenhum momento, né, o texto fala que ele vai buscar conselhos a Deus, ok? Em nenhum momento Roboão, o texto fala que vai pedir direção a Deus em nada. Diferentemente de Salomão, seu pai, o texto não fala que Roboão pede um profeta, chama um profeta, algum sacerdote, não. De cara aqui, a gente vai ver que ele vai buscar conselho diante dos conselheiros do seu pai. Tudo bem, pode ser que entre esses conselheiros, estou especulando, né, havia até alguém ali que tinha, né, o temor do Senhor. Mas o texto não deixa especificado aqui em que em nenhum momento Roboão ele pede ajuda a Deus, tá? Ele pede consulta a Deus. Mas ok, mesmo assim ele consulta, né, os sábios, aqueles conselheiros do seu pai. E os conselheiros do seu pai o aconselham a mudar a postura, né? Isso prova também, na verdade, que aqueles conselheiros que estavam ali, eles de fato, né, tinham uma preocupação com o povo e com o reinado também de Roboão. Um compromisso que eles tinham também com o filho de Salomão, ok? Só que o que acontece aqui, né? Ele ouve o conselho desses anciões, desses conselheiros do seu pai, mas ele resolve também, olha só, buscar conselhos com os jovens, com aqueles que cresceram com ele,
né? E ali sem nenhuma, tá? Porque isso que acontece, preste atenção aqui, fique até o final, né? Estudo é assim, quem tem sede e fome fica, quem não tem sede, às vezes acaba deixando de lado. E é o que eu tenho falado, muitos cristãos, né, estão hoje vivendo momentos difíceis, mas aqueles que estão apegados à palavra são os que permanecem de pé para a glória de Deus. A gente está vendo muitas pessoas desesperadas porque não tem a palavra, ok? Então, tem gente que quando começa a ouvir a palavra, começa a ficar... na igreja já tem isso, né? Na hora da palavra dá um tique-tique nervoso, não consegue nem ouvir a palavra. Mas a gente vê o quão importante a gente conhecer a palavra do Senhor, né? Mas tem um monte de tique-tique nervoso aí que não consegue. Se é um negócio aí... Fica horas vendo filme, assistindo Netflix, séries que muitas das vezes não edificam em nada, a grande maioria, né, não edificam em nada, mas quando é na hora da palavra, às vezes não consegue permanecer. Então vamos lá, né? O que acontece com isso? Ele ouve os conselhos dos seus amigos, né, jovens ainda que cresceram com ele. E eles dizem, não, vamos apertar ainda mais. Olha só o que vai dizer agora aqui, o versículo 13 em diante. E o rei respondeu ao povo duramente, ó, já chegou, né, como a gente está falando aqui, já chegou chutando a porta, porque deixaram o conselho que os anciões haviam aconselhado. E ele falou conforme o conselho dos jovens. Ele não só ouve o conselho dos jovens, mas ele acaba dando ouvido e executando o conselho que aqueles jovens haviam dito. E o rei respondeu ao povo duramente porque deixaram o conselho que os anciãos haviam aconselhado e falou conforme o conselho dos jovens, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, porém eu aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu castigarei com escorpiões. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você aqui, tá? Não precisa citar nomes, ok? Mas deixa eu fazer uma pergunta, deixa aqui nos comentários, por favor. Quantas vezes, ou você já, não, quantas vezes não, é porque eu vou falar que algumas vezes, mais de uma vez aconteceu comigo já, mas quantas vezes nós já erramos ou quebramos a cara por ouvir um mau conselho? Escreve aí no comentário, eu já passei por isso, né? Quem já teve problemas, ou quem já quebrou a cara, quem já, eu vou usar aqui, né, esses termos aqui que a gente está acostumado, né? Quem já deu murro em ponta de faca por ouvir conselhos que não foram conselhos de Deus, foram mau conselho, né? Quem já passou por isso aí, coloca aqui nos comentários, por favor. Eu já passei, né? Há casos, né, que eu já vi testemunhar, tá, pessoal? De pessoas que se arrebentaram mesmo, né? Se arrebentaram mesmo por causa de maus conselhos, ok? Maus conselhos. O pessoal tá digitando aí, mas vamos lá, deixa o seu comentário aqui. Eu já errei, eu já quebrei a cara por causa de maus conselhos. Há quem diga que se conselho fosse bom, não seria de graça, seria pago, né? Mas não é bem assim não, tá? Existem muitos bons conselhos aí gratuitos para a glória de Deus, ok? Se vocês escutarem um barulhinho aqui, eu acho que é o Nico, né? Tá solto, tá em casa, então vai afetar um pouquinho aqui. Já chamei ele para ver se ele vem aqui fazer a live comigo, mas ele tá lá na brincadeira dele lá. Mas quem já quebrou? Ninguém quebrou a cara? Até agora ninguém teve coragem de comentar aqui ou não tá chegando para mim o comentário de vocês? Não é possível que só eu já ouvi um conselho aí que não era um bom conselho e quebrei a cara, né? Ninguém ainda? Então vou acelerar. Ninguém teve coragem aqui de colocar ou ninguém passou por isso. Se não passou, glória a Deus, né? Mas é a questão, né? Muitas das vezes a gente ouve determinados conselhos que não são conselhos da parte de Deus. E é bem verdade que às vezes a gente também age muito pela emoção, né? Nós sabemos que os pais, principalmente, as pessoas que nos amam, elas procuram muitas das vezes nos aconselhar, e é verdade. Muitos desses conselhos geralmente são conselhos bons, tá? Mas muitos também, muitas das vezes, não são conselhos que vêm da parte de Deus. Não é porque uma pessoa, muitas das vezes, até gosta de nós ou nos ama, que muitas das vezes ela vai aconselhar dentro da direção de Deus. Deixa eu mudar aqui que eu acho que travou, peraí.
Travou. Tinha travado, tá, pessoal? Ó, o Márcio colocou aqui, eu já passei por isso inúmeras vezes. Nossa, mais de uma vez, né, Márcio? Reinaldo colocou que eu já passei. Isso não acontece com os cristãos. Eu duvido, hein? Não sei se é o Fabiano que está na Unificar Bangu. Eu já passei por isso também. É bem verdade. Talvez aí né, que está ali na Unificar Bangu no perfil está falando que não acontece porque são bem aconselhados. Porque nem sempre a gente está falando aqui, mas eu não estou dizendo só de conselhos de pastores, não. Né? O Antes colocou aqui, como o Senhor bem disse, devemos buscar conselhos com pessoas maduras na fé e tementes a Deus para nos ajudar concernente às dificuldades da vida. Exatamente, exatamente. Né? Essas pessoas mais maduras, né? Essas pessoas que de fato têm, né, muitas das vezes um conselho da parte de Deus. Bom, vou mais além, né? Tem pessoas que já se arrebentaram aí, Anderson, até com o que a gente chama de profetadas, né? Pessoas que ouviram profecias que não eram de Deus. O povo de Israel é destruído porque, ao invés de dar crédito aos profetas da parte de Deus, deram crédito aos falsos profetas. Precisamos orar por discernimento para não sermos enganados. É verdade, Cláudia, né? Nós precisamos, até quando recebemos um conselho, independente de quem seja, nós precisamos buscar o discernimento da parte de Deus, né? Karine Jonas já colocou, já passei. É verdade, dificilmente, tá? A gente vai encontrar alguém que não tenha passado por isso, por ouvir um mau conselho e se arrebentar, ok? Então, eu já passei, Cláudia, Anderson, Márcio já passou, né? Karine e Jonathan já passaram. Então, é bem verdade que isso vai acontecer. Ó, o Márcio colocou que perdi muito sem estar na presença de Deus. Exatamente, eu não entendi muito bem, não, investimentos, mas eu entendi que fora da presença de Deus o Márcio já perdeu muito, né? Que é pior, né, Márcio? Porque longe da presença piora mais ainda. Os conselhos que geralmente quem não está na presença recebe, investimentos, exatamente, né? É isso aí, né? Maus conselhos, mau direcionamento, né? Pessoas que poderiam estar bem em todas as áreas, né? Espiritual, material, financeira, sentimental, né? Já vi casamentos serem destruídos por maus conselhos. Não se assuste com o que eu vou falar aqui, não. Já vi pessoas que perderam o marido, a esposa, porque foram se aconselhar com amigas ou amigos, e muitas das vezes, infelizmente, acontece dos próprios amigos serem, né, o traidor, né, acabar roubando ali o marido ou a esposa. Já vi isso acontecer, tá? Então, enfim, pessoas que se arrebentaram no trabalho, na vida financeira, por maus conselhos. É assim, né? Eu tenho muito cuidado com relação a isso, porque a gente precisa, né, buscar a direção do Espírito, do temor do Senhor, ok? Então, entenda bem, quem já passou por isso, fica conosco aqui, porque a gente vai falar muito sobre isso, né? Eu aprendi, ó, é importante, sei que eu aprender, tenho que colar com quem tem para passar para mim. Hoje, graças ao Senhor, estou muito cuidadosa a esse respeito. Deixa eu ver quem colocou essa mensagem aqui. Cláudia, né? Cláudia colocou aqui. Reinaldo colocou aqui, deixa eu ver aqui. Meu pastor, inclusive, concernente à profecia, é importante entender que ela não é instrumento para tomar decisões somente baseada nela. A profecia sempre dá... Exatamente, né? Eu falei com relação à profecia justamente por causa disso. Porque a gente tem que ter o cuidado, né? A profecia, como o Reinaldo colocou aqui, ela não pode ser a única coisa determinante, a não ser que nós tenhamos convicção e confirmação de que aquela profecia é de Deus. Então, se aquela profecia de fato é de Deus, se foi testificado na tua vida que de fato ela é, claro que nós vamos sim buscar aí a acompanhar aquilo que foi determinado, ok? Importantíssimo isso que o nosso evangelista Reinaldo comentou aqui, né? A profecia ela não pode ser a única base. Okay? E mesmo com a profecia, nós precisamos ir buscar a direção de Deus. Tem muitas pessoas que sim. Né? Tem pessoas que assumem, olha, eu não sei, né,
Por exemplo, Roboão poderia assumir, eu não sei o que fazer, mas eu preciso dar ouvidos a quem tem, de fato, conhecimento de causa para me ensinar. Quem seriam esses? Os conselheiros. Né? Mas não, foi atrás de quem não tinha. Eu sempre falo aqui, eu sempre falei que seria pastor desde pequeno. Então, quem é que eu ia atrás? Quem é que eu ia buscar conselho? Quem foi que eu fui buscar direção? Pessoas maduras, que tinham, na verdade, de fato, algo que pudesse me trazer ensinamento. Né? A Karina colocou aqui, acho que todos nós, infelizmente, temos essa experiência de conselhos que não foram bons para as nossas vidas. Provavelmente, Karina, eu também acredito também exatamente dessa forma, tá? A profecia sempre irá se confirmar através da palavra, né? Ou seja, a profecia não pode, na verdade, ser contrária àquilo que a Bíblia vai dizer, ok? Então tá dando para entender até aí? Quem está entendendo, glória a Deus. Como a Karina falou ali, é verdade. Provavelmente, Karina, todos nós, o Lima, né, todos nós já passamos por isso, ok? Todos nós provavelmente já passamos por esse problema. E aí, olha só, versículo 13 em diante, vai dizer assim, e o rei respondeu duramente ao povo, porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam aconselhado. 14. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, né? Aí a gente leu ali. Aí agora no versículo 26 vai dizer, e Jeroboão no seu coração agora tornará o reino à casa de Davi. Ou seja, ele falou no seu coração, opa, é a minha chance. Olha só, Jeroboão agora pensou, agora é a minha chance de assumir o trono. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará o seu senhor. E a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro, e lhe disse, muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, e pôs em Betel e colocou outro em Betel. Aqui só para entender, eu não vou poder falar muito de história, senão a gente vai ficar muito preso nisso. Jeroboão agora, ele começa a traçar estratégias para, na verdade, atrair o povo para ele. Né? Jeroboão agora, a fim de tomar o reinado por completo, começa a buscar estratégias para tomar ali o povo, né? Fazer com que o povo siga. Né? Então, quem quer conhecer um pouquinho mais, lê o texto lá, porque senão a gente vai ficar preso. Né? Então, vamos lá. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão subiu ao trono. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em 2 partes. Reino do norte, Israel, e reino do sul, Judá. Essa fatídica história de insensatez desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Esses dias eu preguei sobre isso. As nossas decisões de hoje, eu preguei esses dias numa quarta-feira lá na igreja, poderão, né, determinar o nosso futuro. E eu falei por que poderão. Porque a misericórdia do Senhor muitas vezes ainda nos permite consertar os nossos erros, né? Então eu falei sobre isso aí na pregação, ok? Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na vida, né? Gente, não preste atenção aqui, não tem como, tá, tomar decisões importantes sem a direção de Deus. Eu gosto de brincar aqui, mas o pessoal ri, mas é uma coisa bem séria. Eu não preciso tomar a direção de Deus para dizer o que eu vou vestir hoje para sair para o shopping, para que roupa que eu vou usar hoje para a igreja, que sapato, que sandália, né? Qual é o corte de cabelo. Essas coisas não precisa. Eu já vi gente, né, falar que isso, não, na minha opinião, isso não é necessário. Agora, as decisões importantes. Que decisões importantes seriam essas? Né? Que decisões importantes seriam essas? Casamento, trabalho, né, relacionamento, vamos lá, ministério, né? Tô dando aqui exemplo aqui, né? Profissão, profissão. Então, são decisões que provavelmente vão determinar o nosso futuro, né? Essas são escolhas que podem, na verdade, determinar o nosso futuro, ok? A Karina colocou, pensando por uma série de experiência para... Sim, não quer dizer, Karina, né, que as nossas más experiências, elas não vão ser úteis. Mas bom é se nós não precisássemos quebrar a cara, né? Essa que é a realidade.
Claro que o que eu falei, a misericórdia, não, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porém, muitas das vezes, Karina, atrasa, né, algumas coisas nas nossas vidas, seja relacionamento, seja ministerial, seja financeiro, né, decisões de escolha financeiras erradas determinam muita coisa na nossa vida financeira. Tem gente colocando culpa no diabo, quando na verdade a pessoa gasta mais do que pode, né? O salário não dá para pagar as contas, porque muitas das vezes gasta mais do que recebe, né? Então, são decisões erradas. O Reinaldo colocou aqui, apóstolo Alexandre Macedo Batista de Alma costumava dizer, em buraco de Deus, em buraco que Deus te coloca, ele te arranca, buraco que você mesmo entra, trate de sair. É por aí, né? Tem buraco que você mesmo vai lá e entra, né? Se vira, como o Reinaldo colocou aqui. Tem hora que realmente... É porque, Reinaldo, a misericórdia de Deus ainda nos salva de muita coisa, né? É bem verdade que talvez é bem provável que a grande maioria dos buracos que nós entramos aí, Reinaldo, não sei se você concorda comigo, a grande maioria dos buracos aí somos nós mesmos que caímos, né? Então, na maioria das vezes, a gente tem que dar um jeito de sair. E geralmente o jeito de sair é buscar o socorro de Deus, né? Mas enfim, Deus é misericordioso, Reinaldo. Calma aí, devagar. Mas é bem verdade. A gente precisa sair, né? Buraco que Deus coloca, José. Os irmãos de José colocaram ele naquele buraco lá com permissão de Deus. E Deus deu vitória, né? Mas ele não precisou se virar, né, Reinaldo? Lá, José, graças a Deus, foi ali um livramento de Deus para ele, para poder Deus exaltar ele lá na frente, amém? Mas, como eu estava dizendo, a área financeira é uma área muito interessante, né? A gente gasta mais, não guarda, não dizima, né? Não devolvemos a Deus o nosso dízimo, não guardamos, não investimos, né? Quem me acompanha aí tem falado, eu vou começar a divulgar um pouquinho mais. Estou com uma turma para começar aí, mas essa pandemia está nos atrasando, né? Eu me formei há pouco tempo em educador financeiro, então a gente está com um projeto de trazer uma educação financeira religiosa, cristã, né, para a igreja, para a gente aprender como organizar a nossa vida financeira. Hoje, para a glória de Deus, a gente, né, tem essa visão. A gente sabe que não é o dinheiro que é o problema, para muitos ele é a solução, mas o amor ao dinheiro, sim, o apego a ele que é o problema, né? Mas nós investimos mal, não guardamos, não investimos, né? Não gastamos menos do que... Não fazemos planilha. Hoje a gente tem planilha, né? Hoje eu tenho planilha no computador, né? Como eu brinco aqui com a missionária Débora, o que entra e o que sai tem que estar registrado, não pode passar, né? A gente vive aí dentro de um padrão. Não precisa ser rico para isso, né? Tem pessoas que acham que só rico guarda dinheiro, investe. A gente vai ver aí, né? Quem nos acompanha no Instagram, nas redes sociais, vai ver isso, principalmente no Instagram, né? Eu vou usar o Instagram para poder trabalhar esse tema lá com vocês. Então, a gente precisa, né, se organizar. Cartão de crédito não é do diabo, né, a não ser que você dê lugar, né? Mas cartão de crédito bem usado, ele sim pode ser um auxílio. Muita gente demoniza o cartão de crédito. Uma outra forma de decisão errada: o esposo, a esposa, né, casou, né, com, né, um avião, mas às vezes o avião, né, caiu só, né, restou o que? Os destroços, né? Acontece, né? Casou com um super-homem, mas muitas das vezes não tinha nada ali que realmente fosse real, né? Era só uma fantasia. Acontece, né? Então, a gente precisa entender. São decisões que vão influenciar, concorda comigo? Decisão de casamento, relacionamento, financeira, né, de profissão, tudo isso vai influenciar positivamente, né? A pessoa que só olha a aparência vai ter dor de cabeça, né? Dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo patrão, por isso precisamos dominá-lo. Exatamente, Reinaldo, né? A gente vai falar sobre isso. A Érica está aqui, diaconisa Érica, aspirante missionária, esposa do nosso presbítero Luiz. Eu já estou há algum tempo aí querendo fazer esse evento aí. Eu não sei se a gente faz presencial ou faz híbrido, né? Presencial online.
Mas a gente precisa organizar, o Reinaldo, a nossa vida financeira, né? A gente precisa ter esse controle. E um dos fatores, a Érica é líder do nosso Ministério de Família, juntamente com o presbítero Luiz, um dos fatores que causam estragos no relacionamento, no casamento, é a questão financeira. Já muitas vezes escolhemos errado, né? Pagamos um preço. E muitas vezes até conseguimos, às vezes, consertar, eu salvo o marido, a esposa, família agora começa a caminhar, e às vezes o lado financeiro. Uma vez eu estava num trem, né? E um camarada estava lá triste, né? E aí um irmãozinho conversando com ele, eu estava do lado, perguntando por que ele estava daquele jeito, e ele falou que ele estava voltando do trabalho, triste porque ele tinha sido mandado embora naquele dia, né? E a sua esposa ainda não sabia, e ele falou que o casamento dele tinha acabado, porque a esposa dele falou que o dia que ele tivesse desempregado, que ele não sustentasse a casa, ela largava ele, né? Então ele já estava indo apavorado para casa, né? Então, enfim, essa falta de sabedoria, né, em várias situações, elas podem sim causar um impacto muito grande na nossa vida. Pessoas que compram mais do que podem, compram coisas que não são para aquele momento, né, gastam com coisas que para aquele momento não é o ideal, né, não priorizam muitas das vezes pagar a sua dívida, devolver o seu dízimo ao Senhor, guardar um pouquinho do seu recurso para uma emergência. Existe uma questão de fundo de emergência que a gente chama que é preciso, né? Então, tudo isso são consequências de erros, tá? Eu estou falando aqui, causam estragos, ok? Vamos lá, mas eu preciso entrar aqui mais profundo, tá? As principais causas dessa ruptura, tá? Ou seja, dessa divisão no reino, né? Carga pesada, imposto pesado, né? Devido às alianças externas feitas por Salomão, Salomão precisou dedicar a várias guerras, né? Primeiro momento foi de paz, depois Salomão precisou guerrear, tá? Seus investimentos eram direcionados a Salomão para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, né? Tais como templos, palácios, outros que marcaram seu governo. Contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. Além disso, com o objetivo de colocar em prática os projetos do rei, havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. O que significa isso? A gente está falando aqui de Salomão, né? A Cláudia colocou ali, temos que aprender a administrar nossas finanças. Exatamente. O casamento acaba muitas vezes por causa disso, né? Questão financeira é muito comum, né? A nossa irmã Ana Paula aí está tendo hoje uma guia de direção aí boa, né, Ana Paula? Tá lá na controle total, né, Ana Paula? Mas é bom, né? Eu falei com ela, isso é bom, né? E principalmente pessoas que são exemplos de bons administradores, né? A gente tem que ter direção e conselho de quem são pessoas bem-sucedidas, né? Não adianta me aconselhar com quem não tem, que não é bem-sucedido. O Anderson Lima colocou que muitas pessoas tomam uma certa atitude sem pensar na consciência. Exatamente. Olha o que acontece aqui. Vê se não muitas pessoas aqui. Salomão, para poder conseguir fazer todas essas obras, como ele fala aqui, arquitetônicas lindas, precisou investir muito dinheiro. E a gente está aqui falando de Salomão, mas se a gente trazer para os dias de hoje, né, eu gosto de fazer isso, falei com o Reinaldo, eu gosto de trazer para os dias de hoje, não é diferente. Para ter um carro muito caro, você precisou pagar por aquele carro. Será que nós temos condições de ter aquele carro, talvez no ano, talvez tão caro assim, né? Às vezes um carro mais simples, ele nos atenda, né? Será que aquela casa agora é o momento, aquela casa faraônica, grandiosa, será que aquela obra toda é para agora? Né? Será que a gente tem recursos para isso? Isso é bíblico, tá? Isso é bíblico. Então, será que essa viagem agora para fora do país, ela é necessária? Será que viajar todo mês, né, é necessário? Será que todo fim de semana fazer festa? Será que isso aí realmente é benéfico? Né? São situações que a gente precisa entender. Salomão gastou muito dinheiro. E isso começou a trazer futuramente, como a gente está vendo agora, prejuízos para ele. Então isso a gente precisa pensar agora. Né? Ao invés de muitas vezes priorizarmos quitar as nossas dívidas, né, ter um certo conforto, nos alimentar bem. Eu vejo muita gente falando sobre se alimenta mal e reclama que não tem dinheiro para poder se alimentar bem, para não ter produtos naturais. Mas
toda semana, 3, 4 vezes na semana, muitas vezes está comendo hambúrguer, pizza, né? E aí quer reclamar muitas vezes de comprar um alimento mais saudável, né? Que acha que é caro, mas não entende que é caro você comprar um X-tudão, né? Um X-triplo, como alguns tomam aí, qualquer semelhança, mera coincidência, né? Não se contenta com uma pizza, 2, 3, 4, 5, é aquela gigante que não dá nem para abraçar, né? É assim. Essas consequências trazem destruição, trazem problemas na nossa vida, tá? Eu estou falando aqui porque é o que a revista está dizendo. A gente está vendo aqui o que leva à destruição. Não adianta eu falar aqui só contar a história para vocês, né? A nossa EBD aqui, o nosso estudo não é só para contar uma história, é para a gente vivenciar. Eu preciso que vocês entrem nesse texto, ok? Então, eu gosto de falar assim, Reinaldo, também, a gente traz para a nossa vida, né, Reinaldo? A gente traz para a nossa vida. Será que vale a pena isso? Será que não vale a pena você se segurar no momento de dificuldade? No momento de, como a gente está vivendo agora, muitas pessoas perderam emprego e não tinham nada, não tinham recursos para poder se organizar durante um tempo, pessoas estão desempregadas até hoje, né? A Karina colocou aqui o excesso, descontrole, a ostentação. Nossa, a gente está vivendo uma geração de ostentação hoje, né, Karina? Que um relógio caríssimo, um celular caríssimo, muitas das vezes, né? Ficam tirando onda, cordão de ouro, né? Que não dá nem para sair na esquina ali, que senão a gente perde. É complicado, né? Um carro top de linha, a gente pode, de repente, né, se segurar um pouco mais. Claro, quando podendo, tá lá, tá tudo organizadinho, dá para poder... Tem uma reservazinha de emergência para uma hora que precisar, ok, né? Você não precisa, nossa, guardar muito dinheiro, mas você precisa ter pelo menos um recurso, né? Você tem que ter pelo menos aí uma rendazinha, de repente até uma renda extra. Quantos aqui têm o seu trabalho e fazem, né? Uma renda extra, fazendo outro serviço, às vezes, é importante, né? A gente ter uma segunda renda, se possível, né? Não ficar preso só aquilo ali. A gente não vai virar escravo. Tem pessoas escravas do trabalho, aí não consegue fazer a obra, não consegue ir para a igreja, não consegue fazer nada, porque são escravas do trabalho. Mas, de repente, não se organiza, né? O INSS, para mim, significa isso nunca será seu, né? Então, enfim, quem vai nos acompanhar aí nas redes sociais vai saber como vencer essa questão aí do isso nunca será seu, né? A Cláudia colocou aqui: em casa estudando um nó em pingo d'água, gastar só o necessário e negócio funciona. É isso aí, Cláudia, né? Dá para segurar, se não dá para sair todo final de semana, passear no shopping todo final de semana. Eu e a missionária Débora aqui, né, missionária Débora? Ela tá aqui, ó. Às vezes o shopping é aqui do lado, é tentação, mas a gente não chega aí nem 4, 5 vezes no máximo no ano, né, missionária Débora? Né? E olhe lá, e muitas das vezes quando a gente vai para dar uma voltinha e a única coisa que ela exige, graças a Deus, é o sorvete lá, né? O sorvete do McDonald's, né? Fazendo propaganda de graça, que o McDonald's por enquanto pode, né? Para o outro concorrente aí que não. Mas às vezes a gente dá um rolezinho, né, missionária Débora? A gente dá um rolezinho no shopping e toma o sorvete do McDonald's e está tudo certo, né? Não precisa, vou pro shopping, eu tenho que gastar, vou pro shopping, eu tenho que comprar roupa, vou pro shopping, eu tenho que comprar sapato. Não, ir para um lugar caro, não necessariamente caro, de vez em quando é bom, né? Nós temos miseráveis morando nos palácios e rico morando em barraco. Augusto Cury, é verdade, né? É verdade. Ô, prova, shopping do lado. Pois é, Cláudia, shopping aqui, né? A gente foi fazer uma caminhada esses dias aqui, eu e ela. 25 minutos de caminhada, a gente já está no shopping aqui, pertinho, né? E, literalmente a gente deu rolezinho, botamos o tênisinho, botamos a roupinha de caminhada, entramos e saímos do shopping, ó, só para comprar o sorvete mesmo e olha lá, amém? Então, Salomão cometeu durante muito tempo esse erro, tá? Divisão do reino, vamos mudar de assunto aqui porque, ó, assunto financeiro, quem quiser, nos acompanha lá no Instagram, Evancler dos Santos Oficial, amém? O oficial, que é o nosso, tá? Vai lá, que a gente vai começar a falar aí muito sobre esse tema, tá? Eu tô adiando aqui porque a situação ainda tá complicada da pandemia. Deixa eu ajeitar aqui. Mas em breve aí eu vou estar focando nessa área, tá ok? Tá, a gente vencer isso em nome de Jesus. Deixa eu coisar aqui que caiu aqui. Pronto, foi. Tá? Vamos lá. Ok? Então vamos lá. Outro problema aqui, ó. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficaram no sul de Israel,
participavam ativamente a fim do governo e faziam parte das cortes. Quando Salomão morreu, né, a gente vai ver aqui que Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sobre o comando de Jeroboão, sobre o povo ter vivido por eles. O povo pediu para que Roboão diminuísse a carga de trabalho, mas ele fez ao contrário. Outro problema aqui que causa divisão: autoritarismo, né? Pessoas extremamente autoritárias que querem se impor pelo poder, né? Querem se impor pela condição. Ah, eu sou o chefe, eu sou o gerente, eu sou o líder, né? Isso, né, é autoritarismo. Não funciona dessa forma, né? Inclusive quem é do Ministério Unificado de Paciência, Esté Cristiano, a gente está estudando, está ministrando um curso lá em paciência sobre liderança cristã, né? Os irmãos lá de paciência lá estão participando conosco, a gente está tendo essa oportunidade de estudar, e a gente falou sobre os tipos de líderes, né? Falamos inclusive sobre líderes autoritários. Então, muitas pessoas elas se perdem, né, por causa disso, se impõe muito. Muitos reis, né, muitos reinos não duraram muito por causa do autoritarismo, tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, muito mesmo, porque muitas pessoas são autoritárias, tá? E aí às vezes elas acabam, na verdade, entristecendo, desagradando a muitas pessoas, né? Uma coisa é você ter autoridade, outra coisa é você ser autoritário. São duas coisas diferentes, tá? Ter autoridade é ter comando, mas não é fazer só o que você quer, não é passar por cima de qualquer um. Muitas pessoas querem conquistar as coisas passando por cima de outras, humilhando pessoas. A gente tem visto muito isso aí, né? Pessoas humilhando outras, e hoje com as redes sociais, as pessoas estão cada vez mais acompanhando isso, mostrando, né? Pessoas que querem menosprezar outras, pessoas racistas muitas das vezes, né? Como a gente tem visto aí, pessoas que estão usando da sua autoridade. Você sabe, né, o famoso "você sabe quem eu sou", né? Você não me conhece, né? Quem, né? Acha que são e tal, só Jesus na causa, né? Então, isso aí é um dos motivos que levou o reinado de Roboão a se perder, e é o que tem trazendo para os dias de hoje, como eu gosto, também leva muitos a se perderem, né? Tem muita gente que não pode assumir uma posiçãozinha um pouquinho melhor de autoridade, e aí começam a ser autoritários, né? Não usarem a autoridade, mas serem autoritários. Pessoas egoístas, infelizmente, é verdade, né? Então a gente vê muito isso, né? Infelizmente, como eu falo aqui, a gente aqui não fica passando a mão na cabeça, infelizmente às vezes até mesmo na igreja, tá? Nas igrejas, de um modo geral, né? Então, pessoas que querem estar num lugar mais alto, querem se sentir o rei, né? E menosprezam muitas das vezes, né? Graças a Deus, em se tratando do que a gente vive hoje, para a glória de Deus na nossa vida, no nosso ministério, a gente tem uma visão bem diferente com relação a isso, tá? Depender de Deus é saber trabalhar também com os homens, tá? A gente toma as decisões direcionadas por Deus, mas Deus nos dá a estratégia, nos dá. Você quer ver uma coisa? Davi, né? Davi pega homens completamente, né? Reinaldo aí, os varões aí devem saber bem essa história, pelo menos deveria, né, Reinaldo? Eles aí, que eu sei que passar, vocês já passaram, né? Davi pega homens completamente desprezados pela sociedade, endividados, cheios de problema, e tornam eles ali os principais ao seu lado, né, ao seu redor ali na sua caminhada. Eu não sei quem são esses homens não, Reinaldo, né? Vamos ver se algum varão sabe quem são esses homens ali. Endividados, desprezados pela sociedade, fugitivos muitas das vezes, mas Davi trabalha a vida desses homens para que eles fossem ali, na verdade, né, um canal de bênção. Davi não exerceu sobre eles um autoritarismo, mas ele exerceu uma autoridade da parte de Deus com a unção que ele tinha, né? Então, veja bem, é o que a gente está falando lá no estudo, né, no Ministério Unificado de Paciência. Deus nos deu autoridade, nos deu uma liderança. Vamos buscar a direção de Deus, vamos aprender a como agir, né? Como lidar com os nossos liderados, como tomar decisões, vamos ouvir, né? Quem aí, volto a dizer, quem faz parte do Ministério Unificado de Paciência hoje, sabe que a gente está lá falando sobre isso muito, né? É saber ouvir, é saber buscar conselho, é saber tomar as decisões, né? Agora, eu não sei se os varões sabem de quem é. Cadê?
liderar, como o Reinaldo colocou aqui, é influenciar pessoas, exatamente, Reinaldo, né? É influenciar, ser canal de bênção, né? Então, o autoritarismo levou também o reinado de Roboão, né? E essa divisão do reinado, ok? Um outro erro também ali, que é muito, né, comum na parte 2 do estudo, né, os erros de Roboão, foi justamente fazer o que muita gente faz, né? Aqui eu acho que não tem ninguém não, mas olha só, a revista vai falar aqui sobre a repetição dos erros, né, de Salomão. Ao tomar conselho com os anciãos jovens, Roboão decidiu acatar os conselhos, né? Ou seja, ele deu ouvido aos maus conselhos e ele repetiu os mesmos erros que Salomão vinha cometendo, né? Isso acontece muito. Pessoas que a outra pessoa está errando, está dando tudo errado, mas ela resolve, né, seguir a mesma linha, né? A mesma linha. Isso aí existe um ditado no mundo, né, que errar é humano, persistir no erro é burrice. Talvez se encaixa muito bem nesse contexto aqui. Deixa eu beber uma água aqui que a garganta já está... Ao vivo é assim mesmo, né? Nossa missionária Cirlei chegou ali também, graça e paz. Então vamos lá, né? Salomão estava errando no final do seu reino. Se Roboão tivesse a direção do Espírito, né? Comando, como o nosso bispo costuma dizer, vamos ver, vamos fazer diferente, vamos buscar a direção de Deus para consertar isso que ele está fazendo errado, né? Eu sempre gosto de citar isso muito. A gente precisa, né, aprender com os erros, mas de fato muitos parece que gostam de persistir no erro, né? Isso é uma dificuldade muito grande. Ou seja, os maus conselhos dos amigos de Roboão, quando ele seguiu, ele assinou a sua própria sentença. Ou seja, quando ele dá lugar, ouvidos a esses maus conselhos, ele assinou a sua própria sentença. Sentença de quê? De perda. Ele só não perdeu o reinado totalmente. Quem conhece a história, né, sabe que o reinado ele foi dividido como Deus havia determinado. E ele só não perdeu o reinado por completo por uma promessa de Deus a Davi, tá? Mas ali ele já poderia ser morto e perder o reinado ali mesmo, ok? Então, o cuidado com os conselhos, né? A gente já falou aqui hoje, né? Cuidado com os conselhos que a gente toma. Salmo de número 1, coloca aqui para mim, por favor. Salmo de número 1 vai dizer que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo de número 1, verso de número 1, versículo de número 1, né? Então, tá lá, né? Ou seja, de quem nós estamos buscando conselho? Com quem você tem se aconselhado, né? Depois que cai, depois que perece, depois que causa estrago, Senhor, tem misericórdia. Né? Mas e aí? Será que com quem que você tem se aconselhado? Quem é o seu conselheiro, a sua conselheira? Né? Problemas nós temos, tá? E não é vergonha para ninguém pedir conselhos, não. Cada um de nós temos em alguma área da nossa vida dificuldade e não é vergonha para ninguém você se aconselhar, não. Desde que você busque a direção de Deus para quem e com quem você vai se aconselhar, tá? Então não só buscar conselho é importante, mas pedir a direção de Deus com quem você vai se aconselhar é mais importante ainda, ok? Então vamos lá, cuidados com os conselhos. Coloca para mim, por favor, Provérbios 28, versículo de número 26. Provérbios 28, versículo 26. Vou ler esse texto aqui para a gente não ficar só na palavra, não. Nas nossas palavras, né? Provérbios 28, 26. Isso. Quem confia em si mesmo é tolo, mas quem segue os ensinamentos do sábio terá segurança. Olha só o que o autor de Provérbios aqui vai dizer, né? Ou seja, quem confia, quem se garante em si mesmo e não busca conselho, né, como diz o texto aqui, né, é tolo, né? Ou seja, ainda que você tenha uma capacidade boa de raciocínio, uma capacidade boa de inteligência,
é importante você buscar conselhos, né? É importante a gente estar se aconselhando, ok? Então não é porque eu conheço muito, eu leio muito, não. Você precisa ter conselheiros, né? Você precisa ter pessoas que te dão suporte. Eu tenho buscado isso em Deus aí muito grandemente, porque a gente hoje, Reinaldo, não sei se você concorda comigo, a gente cada vez menos tem tido referências, né? O Reinaldo tem aí algumas referências teológicas importantes, cita sempre o Hernani, né? Mas a gente tem hoje poucas, né, Reinaldo? Muitas poucas referências teológicas de ensino. E quando a gente fala de conselhos, então, a gente vai ter muito mais dificuldade. Porque uma pessoa, para ser importante, primeiro, ela tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém instruído. Segundo, ela tem que ser bem sucedido, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Bem sincero aqui, que a gente precisa aprender. Uma vez eu dava aula numa escola dominical, numa determinada igreja, não era na nossa igreja não, mas uma vez a liderança veio falar para mim que a gente ia dar uma pausa no estudo, porque um determinado irmão, ele ia dar aula sobre família. E eu falei, amém, glória a Deus. É sempre importante, a gente teria um período de mês da família, né? Se eu não me engano era o mês de maio, na época, e eu concordei. Só que depois, quando, na verdade, eu fui ver, a pessoa que estaria dando a aula, né, sobre família era um varão recém-separado, olha só, recém-separado, né, que em pouco tempo já estava com outra pessoa, né, nada, como é que eu vou dizer, cada um reconstrói a sua vida, a gente sabe isso, a gente não incentiva, pelo contrário, a gente tem um foco em famílias, a Érica e o Luiz está aí, a gente luta para que não haja divórcios e tudo mais. Sabemos, infelizmente, que muitas das vezes isso acontece, não que a gente se fique feliz com isso, pelo contrário, é muito triste quando isso acontece, mas a gente não consegue, né, a ajudar no processo de casamento, de relacionamento, né? A gente colocou aí no início aí quantas crises, uma delas é financeira, mas esse abençoado ia dar aula sobre família. E na primeira aula, né, e eu estava lá presente, claro, né, que eu sempre estudo, eu estou lá. Eu tinha pouco tempo de casado ainda na época, se não me engano. Foi logo no início. E aí na primeira aula ele falou, gente, começou a falar sobre a aula, sobre os temas, e ele falou, o exemplo sou eu, né? Recentemente me separei, né? Hoje já estou com uma outra pessoa, estou feliz, vivo bem com a minha ex, vivo bem com meus filhos, pago lá a pensão, na primeira aula, né? E aquilo ali acabou com o estudo, né? Acabou com o estudo, porque como, né, uma pessoa iria falar de família, já na primeira aula, por exemplo, já não estava com um exemplo de família, já não tinha um testemunho, né, recente de família, no relacionamento inicial ainda na época, se não me engano, né, os detalhezinhos assim eu não vou lembrar todo, porque isso já tem muitos anos, mas logo de cara ele fala isso. Conclusão, quando acabou a primeira aula, né, os casais, principalmente os mais antigos, e tinha gente ali que tinha 25 anos de casado, 28 anos, 30 anos de casado, vários ali casados há muitos anos bem, né, famílias muito boas, e começaram a indagar a liderança, né, da igreja. Como é que alguém que não tem um testemunho de casamento, uma vida no altar, principalmente, né, naquele momento, poderia estar ali ensinando sobre família, né? Então é muito complicado. Como é que alguém, por exemplo, estou falando de família aqui porque foi um exemplo, e eu estava no início, então eu precisava de referências, né? Então a gente eu particularmente a missionária Débora, a gente, na época que a gente casou, no início, eu lembro, a gente conversou com muitos casais que já tinham anos de casados, né? Conversamos com pessoas que para nós eram exemplos, né, de casais, de família. Fomos na casa de alguns irmãos, eu me lembro, a missionária Débora deve lembrar aqui, nós fomos na casa do pastor Jorge Ramos, saudoso, né, faleceu há pouco tempo agora, o pastor Jorge Ramos, né, a sua esposa, nós estivemos lá conversando com eles, eram casais há mais de 25 anos, já 30 anos de casados, né, então assim, a gente foi lá na casa dele, conversamos algumas vezes, fomos muito bem recebidos na época, né, porque eram pessoas que
eram exemplos para nós, né, de casamentos bem-sucedidos. Então, a gente queria aprender, queria desenvolver um casamento para a glória de Deus, tendo referências, como eu tenho na minha família também, algumas pessoas casadas há muitos anos, e que a gente, né, louva a Deus por essas pessoas. Então a gente vai buscar referência, é normal, né? Vamos ver também com as pessoas que erraram, vamos, para a gente também não cometer os mesmos erros, né? Como a gente viu também, conversou com pessoas que tiveram problemas no casamento e que saber como é que foi resolvido, se não foi, enfim, mas isso tudo acontece. A mesma coisa acontece na vida financeira. Como é que eu vou aprender com alguém que só vive endividado, que só vive devendo, né, tá sempre pegando dinheiro, até às vezes com agiota, né, nome sujo, não consegue? Porque uma coisa é você ter problemas momentâneos. Todo mundo passa por problemas momentâneos, né? Todo mundo passa por crises. A questão não é passar, a questão é como passar pelas crises, né? O Reinaldo colocou aqui, por isso, meu pastor, que com Covid e sem Covid não larga a pretinha. É verdade, Reinaldo, mas se Deus quiser, a Patrícia vai estar recuperada aí, em nome de Jesus, amém? A gente está orando pela Patrícia já começamos a orar aí, né? Apesar de não ter o resultado, né, Patrícia, mas pelo que o Reinaldo falou, os sintomas provavelmente caracterizam aí um segundo Covid, mas eu creio que já está aí curada para a glória de Deus, né? A Karine Jonathan conheceu aqui, né? Pastor Jorge Ramos e a Marli, missionária Marli, né? Infelizmente nos deixou aí há pouco tempo, né? O Jonathan colocou aqui referência para mim também, que saudades, é verdade, né? Então são pessoas que eram referência, Márcia Salazar, Graça e Paz, Márcia, a Márcia aí chegando para a glória de Deus, amém? Então, eu citei eles aqui, né, pastor Jorge Ramos e a missionária Marli, porque são uns dos exemplos, né? Nós temos muitos exemplos aí, mas eles foram uns, né, que além de exemplos eram pessoas que realmente a gente tinha uma confiança muito grande, né? Como a gente vê hoje muitas pessoas, né? Eu tenho outros também, não vou citar todo mundo aqui, senão vou ser injusto, posso citar mais algum. Citei eles porque eram pastores, eram lideranças, né? Foram pastores, foi pastor, ela hoje é uma missionária, mas independente do cargo, não eram pastores na época, tá? Na época eles não eram pastores, mas a nível de casamento eram referências para nós, como a gente tem outros aí, inclusive na nossa própria família também, tá ok? Então, vamos lá, porque para a gente poder finalizar aqui, faltam 10 minutos, né? Então vamos lá. Repetição dos erros, né? Ou seja, vai atrás para buscar conselho com quem tem alguma coisa para você, né? Cláudio colocou que vivi muita turbulência no meu casamento, mas nunca desisti de lutar em Deus pelo meu esposo. Hoje sou mais que uma vencedora. Hoje meu marido é um homem de Deus. Fabiano é uma bênção, né, Fabiano? Uma semana com o Fabiano, declaração de amor aí. Cláudia, né? É o quê? Amém? Nosso amigo aí, Fabiano, aqui, nossa amiga Cláudia, né? São uma bênção para a glória de Deus. Próprio Luiz e Érica, que estão aí com a gente aí online, são um casal abençoado, assumiram o nosso Ministério de Família aí. Reinaldo colocou hoje. Pois tá, Cláudia, Cláudia que tá depositando, hein, Fabiano? Cadê você aí, Fabiano? Fabiano tá dando mole, hein, Fabiano? Cláudia que tá depositando aí. O Reinaldo colocou hoje, é verdade, né? Então, a gente precisa entender isso. A EBD nossa é assim, fica até o final, porque é descontraído, assim, a gente brinca, a gente fala sério, mas é importantíssimo a gente entender isso, tá? Outro ponto aqui, né, a idolatria, tá? Vou entrar aqui no final aqui agora, Reinaldo, que é a idolatria, né? Mas eu citei aqui Érica, Luiz, porque são um casal que a gente tem aí um carinho muito grande. A gente tem a própria Patrícia e Reinaldo, que hoje a gente tem muitas referências, né? Graças a Deus na igreja, o próprio bispo, né? Marcela Bispa Naira. A gente tem muitos casais aí abençoados. Hoje a gente está vendo muitos casais que estão caminhando junto, né? Diaconisa Deise e Manuel. Fico muito feliz, né, por esse casal aí abençoado também, que tem estado conosco, para a glória de Deus, fazendo a obra, né, agora. Lá em Paciência a gente tem a Cris e o Sandro aí, que são uma bênção também para as nossas vidas. A Márcia colocou que o meu casamento estava praticamente no fim, mas Deus colocou 2 casais maravilhosos de referência na minha vida, né? Fabiano, Cláudia, Reinaldo e Patrícia. Ô, glória, tá vendo aí? São assim, né? A gente vai aprendendo. Tem um hino antigo, que eu não vou cantar aqui não, mas
né? A Bispa Nara que reclama aí, que fala que eu sou das antigas, né? Mas tem um hino que fala era extra, que ela fala em ser exemplo para essa geração, na época, né? E eu sempre prezei por isso, né? Por buscar a gente ser exemplo para essa geração, né? Estar, como a Érica falou, alicerçados, né? Alicerçados ali em Deus, na palavra do Senhor, é importantíssimo. Então, a gente renuncia muita coisa, muitas das vezes, para ser referência. Só quem passa por isso sabe, né? Às vezes a gente renuncia muita coisa para poder a gente não causar aí danos, né, às outras pessoas, para que ninguém olhe para a gente aí de uma forma que não seja glorificando o nome do Senhor nas nossas vidas, né? Hoje a gente tem vários, eu louvo a Deus porque o ministério nosso está recheado de vários casais abençoados, alguns que ainda não estão, mas eu tenho orado, né, já há algum tempo, para que os esposos que não caminham ainda com as suas esposas possam caminhar, as esposas também que não caminham com seus esposos começar, casamentos para serem restaurados. A gente está num propósito de oração, e agora eu estou entrando num propósito de oração pelos filhos. Deus falou comigo ali na festividade, no Ministério de Ficar de Paciência, que o pai falou para mim que estaria resgatando filhos no decorrer dos dias, que estão afastados ou não caminham na presença do Senhor. Então, a gente está começando a orar aí nesse propósito também para a glória de Deus. Mas a gente tem muitos, eu estou citando alguns aqui, mas eu vou ser injusto, né? O próprio Jonathan e a Karine, meu irmão e minha cunhada, são uma bênção também. Então a gente tem casais novos que estão chegando agora aí, casais futuros, né? Porque não, né? Vai acontecer dentro da direção de Deus, tá? Aos solteiros, né? Aos solteiros e solteiras, não se precipitem, não fiquem, né, desesperados, busquem a direção de Deus. Bem, para a gente concluir a idolatria, né, a rebeldia de Jeroboão, filho de Nebate, que pertencia à tribo de Efraim, foi o primeiro reino, né, rei do norte, né? Só que, o que a gente vai perceber aqui, na verdade, né, que Jeroboão, ele não tinha compromisso com Deus, e ele começa a introduzir. Jeroboão já não era mais o filho, né, é outro reino, né, como a gente está falando aqui, o reino do norte, também não seguiu a Deus, se rebelou contra Roboão, filho de Salomão. Porém, ao invés de seguir a vontade de Deus, também fugiu, né, da vontade do Senhor. Também buscou a idolatria, né? Deus bradou, pastor, no último dia da campanha. Estou sabendo, tá? Estive com o Luiz ontem, e eu estou sabendo que um monte foi uma bênção com os casais. Com os casais não, foi com as famílias, né? Que ele falou. Foi uma bênção no monte aí para a glória de Deus, né? Casamentos aí, famílias blindadas no sangue do Cordeiro, como lá na Páscoa no Egito, né? Os umbrais das portas que foram ungidos ali para que a morte não entrasse. Então, o que aconteceu? Jeroboão, sem visão, sem direção de Deus, traz a idolatria, começa a trazer ídolos, né? Constrói lá as suas estátuas para o povo adorar, né? E aí a idolatria entra. E ali começa o processo, que a gente só vai começar a falar na semana que vem, de destruição literal em todos os sentidos da nação de Israel, do povo de Israel, né? Começa ali então um processo de destruição, que é assim, né? É assim que acontece. Muitas das vezes, né, é sutil, né? Muitas das vezes é sutil, em outras vezes, muitas das vezes é mais claro, né? É mais claro. Silvana, Graça e Paz, aí, né? Então a gente tem essa dificuldade muito grande. A gente precisa ter referências, né? Ter referências. Financeiramente, de investimento, eu sou muito chato, né? Eu vou atrás de quem conhece, né? Eu tô seguindo, né, alguns youtubers aí que são referência na parte de investimento financeiro. Eu não tenho conhecimento financeiro, não conheço ninguém no nosso meio de convívio, né, igreja que tem, mas tem bons conselheiros financeiros e até cristãos, muitos deles, a grande maioria, né, e é importantíssimo isso. Por isso eu me propus, porque não são todos, né, são poucos os conselheiros que carregam aí a direção de Deus mesmo na vida financeira. É um assunto muito polêmico, pouca gente fala na igreja, mas que causa um estrago muito grande. E Deus falou comigo poderosamente que isso precisa ser quebrado, né? Essa barreira precisa ser quebrada, né, dentro da igreja. A gente precisa sim tomar mais cuidado, porque a gente
prega dízimo, prega oferta, mas a gente não ensina o povo muitas vezes a se organizar financeiramente para isso. E aí, às vezes, uma pessoa endividada tem dificuldade, uma pessoa para ajudar outras pessoas tem. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Todo mundo que me conhece sabe que eu sempre gostei da área social e me incomoda muito, me entristece muito não poder ajudar algumas situações, algumas pessoas que a gente sabe que precisa. E isso vinha me incomodando muito, até que o pai me despertou pela madrugada, falou algumas coisas comigo. E eu comecei a me organizar, a buscar uma organização aí nessa área financeira para que a gente pudesse estar ajudando de fato outras pessoas. É um livro que eu li, né, de um autor, eu vou dar a dica para vocês, do Gustavo Cerbasi, e ele fala sobre isso, né? Que como é que a gente vai ajudar outras pessoas se às vezes nós estamos precisando de ajuda, né? A gente tem a lei da semeadura, né? Esses dias a gente está falando, a gente precisa semear na vida de outras pessoas também para que a gente possa prosperar. E eu tenho vivido isso, né? E Deus tem retribuído assim de uma maneira muito grande. À medida que nós damos, nós recebemos, né? E não só financeiramente falando, não. Às vezes a gente pensa só pelo lado financeiro, mas a nossa vida não é só... e eu creio, Deus tem falado isso, ó, Deus tem tirado o sono e vai tirar o sono de muitas pessoas em teu favor, né? Se codecou ande queda. Eu quero profetizar na tua vida aqui hoje ainda, antes de nós terminarmos, né? Se você viver uma vida buscando direção de Deus, se precisar, Deus tira o sono de alguém em favor da tua vida, né? Isso aí, Patrícia colocou aqui o nome, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Já li o livro, já passei a bola para um casal aí que está aí online, mas que eu acho que ainda não leu, né? Não vou nem dizer aí citar o nome, que ainda não leu o livro. Se não ler, eu vou pegar de volta aí para ler de novo daqui a pouco, né? Que eu gosto de ler e gosto de reler de novo, né? É esse livro aí, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É um livro do Gustavo Cerbasi. Mas tem outros dele também, né? Um que eu li aqui que é muito sensacional, que é A Riqueza da Vida Simples. Que eu falei para a missionária Débora que tem tudo a ver comigo, né? É a minha cara, né? Essa questão de ostentação não é comigo. Não tem negócio de roupa, de marca, de coisas top, não é comigo. A Patrícia colocou, não sou eu, rei. Meu telefone acabou de descarregar. É verdade. O Reinaldo está usando o telefone da Patrícia, né? É isso aí, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. É um dos livros, está aqui, ó. Aqui, ó. Outro, ó. Que eu recomendo, ó. Isso aqui, ó. A Riqueza da Vida Simples. Não sei se está dando para ver aí, ó. A Riqueza da Vida Simples. Sensacional, também é do Gustavo Cerbasi também. Reinaldo que gosta de livro, Reinaldo. Ó, aqui tem alguns nessa área. Ó, O Homem Mais Rico da Babilônia. Tem a coleção aqui. E, né, é importantíssimo, o Claudio colocou aqui, é muito prazeroso ajudar quem precisa, principalmente ser bênção na vida de casais. Isso alegra o meu coração. Exatamente, né? Então, os erros, né, que o Roboão e o povo de Israel cometeu fez eles serem destruídos, ok? Então, nós vamos terminar aqui hoje. Estamos chegando aí na final, faltam alguns minutinhos para a gente terminar. O propósito nosso aqui nessa aula, semana que vem, se Deus permitir, nós vamos falar um pouquinho também sobre Acabe, né, que é um outro tipo de reinado, né? Vamos falar sobre Acabe, o profeta Elias, se Deus permitir. Não sei se vai dar para contar com o Reinaldo, mas se a gente não tiver, a gente vai estar de qualquer forma aí novamente. Mas se tiver condições, o Reinaldo vai estar com a gente lá domingo. Mas vamos ver aí durante a semana, né, Reinaldo? Como é que vai ficar a situação. Mas não cometa, né, os mesmos erros. Aprenda, né? A gente tem hoje muitas referências em várias situações. Espiritualmente falando, eu não comentei aqui, a gente precisa ter pastores, líderes, né? Como eu falei, não é fácil, mas a gente precisa se inspirar, né? Buscar inspiração aí em Deus com esses líderes. Pastor não, que eu não entendi, Cláudio. Eita glória, foi muito forte. É verdade. Bem, então a gente precisa buscar referências. É uma das coisas que eu sempre prezo, é isso. Buscar ser, né, eu falo sempre assim, eu quero ser exemplo para essa geração. A gente precisa, né, não adianta chegar aqui só falar em profecia, visão, revelação, entregar. A gente precisa deixar um legado, né? Eu sempre falo isso. A gente viveu muito isso na pandemia aí.
Né? E a gente precisa... Acaba não. Agora eu entendi, Cláudio. Né? A gente tem, ó, tem livros aqui, ó, importantíssimos, ó, sobre lideranças, ó. Isso aqui, ó, não sei se alguém já leu. Reinaldo, agora eu vou tirar onda. Eu tô em casa, ó, e não levo para beber. Agora eu vou tirar onda com alguns livros aqui que eu tenho, ó. O Poder do Caráter na Liderança. Liderança sem caráter não tem, ó. O povo, pessoal que está fazendo aí o curso de liderança cristã comigo lá em Paciência, ó. Um dos livros que eu uso como referência aqui para vocês, ó. Né? Quem quer ser líder, uma sugestão, o poder, né? Eita, Glória, aniversário em janeiro. Meu também, Patrícia. Dia 4, né? Cadê aqui outros? A missionária tá lendo esse aqui, ó. A missionária Débora tá lendo aqui, ó. A missionária Débora tá botando pra ler também, hein, Patrícia? Aqui, ó. Tá lendo. Ela foge um pouquinho, mas isso aqui são na área cristã, né? A gente tem outro aqui, ó. Sobre igreja. Tem alguns livros aqui. Gosto de ganhar livros, tá? Né, Reinaldo? Reinaldo fica aí disputando comigo aí, né, Reinaldo? Mas eu gosto de ganhar livro também, viu, Reinaldo? É, nosso evangelista aí. É que está acabando, agora que eu entendi. Mas a gente precisa acabar. É 1h30 no máximo de live. A gente começou um pouquinho atrasado. Falta 5 minutinhos aí, mas eu vou orar ainda. Então, inclusive, tá? Inclusive, já que a gente está no final aqui, quem chegou até o final, não esquece de curtir. Deixa aí o seu like, mas eu vou pedir para vocês. A gente está lá com o canal no YouTube, né? O Reinaldo está lá nos ajudando, a gente está postando também as nossas aulas. Todas as nossas aulas, tá, Reinaldo? Já estão no canal. Vou criar uma playlist lá no canal, como eu falei no início. Vai estar lá, as 13 aulas sobre pentecostalismo já estão lá no YouTube, no canal. Quem quiser ver, rever. Quem puder rever, mesmo quem já vê, é bom, porque alimenta o YouTube lá com a visualização, tá? A gente não ganha nada para isso, a gente não é monetizado. É parte de igreja, que eu saiba, eu nem sei se é monetizado, mas a nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é conteúdo, levar conteúdo. Ó, a Silvana Rápida já colocou ali, né? Eu estava orando e Deus me deu uma estratégia. A gente vai falar sobre alguns livros, tá, Reinaldo? Para vocês que gostam, Reinaldo, os varões aí, as varoas. Eu vou fazer alguns resumos. Tem um nome que se daria que eu esqueci agora, eu estou tentando lembrar aqui. Resenha. Vou fazer algumas resenhas aí nos vídeos com resenha de livros lá no nosso canal no YouTube. Então quem não está inscrito no canal lá, corre lá, que a gente vai fazer resenha de alguns livros lá no nosso canal no YouTube, tá? E depois que eu fizer a resenha no canal, a gente vai fazer uma live no Instagram também para falar sobre o que vocês acharam da resenha. A gente vai fazer criar algumas maneiras de estar mais junto aí. A pandemia nos distanciou um pouco, mas é a estratégia que a gente está tendo de estar junto. Então, eu vou fazer a resenha do livro no canal, no vídeo no canal, e depois a gente vai debater a resenha lá no Instagram. Então, se prepare. Primeiro livro, ó, deixa eu ver se está aqui. Primeiro livro que a gente vai fazer a resenha é esse aqui que eu estou terminando de ler, que eu ganhei da nossa irmã Ari, tá? O Grande Conflito. Estou terminando de ler ele agora e a gente vai colocar lá, provavelmente aí durante a semana ou no início do mês agora de julho, uma resenha sobre esse livro, tá? E aí quem quiser interessado pode comprar o livro. Não vou ganhar, estou fazendo propaganda dos livros aqui, mas não ganho nada, não ganho comissão. Se o Reinaldo aí tem disponível na venda para ele aí, procura o evangelista Reinaldo, que ele ainda trabalha com algumas editoras, né, Reinaldo? Mas eu não estou fazendo propaganda nenhuma, não, eu nem quero nada não, vem, Reinaldo? Mas a gente vai fazer resenhas de livro para glória. Isso é só para quem gosta de estudo. Quem não gosta, não tem problema, não é o espaço para vocês aqui. A gente não vai ganhar nada para isso, não vai ganhar comissão nenhuma, mas a gente vai fazer a resenha, compartilhar algumas coisas aqui com relação a esses estudos. Amém? Então, é importantíssimo a gente estar dentro, lá no canal, tá? E uma outra coisa que eu quero falar para vocês também, né? A gente é voltado para o lado social e essa noite eu orando, Deus me deu algo, né? Que nós vamos fazer. Eu não sei nem quanto custa. Reinaldo deve estar por dentro porque ele está fazendo com os gaditas ali uma cesta básica todo mês. Não sei nem quanto custa uma cesta básica. Mas Maíla também lá de Paciência, Diaconisa, glória a Deus, tá com a gente aí também, né? Ila, isso aqui é o livro, não sei se você viu aí, a gente está falando sobre liderança cristã lá em Paciência. Esse é um dos livros que a gente usa como referência, que é sobre o caráter, né, de um líder. Mas eu vou fazer um desafio social aqui. A gente é voltado para o lado social.
A gente tem muitas pessoas precisando de ajuda. E eu vou fazer um desafio social com vocês, tá? Essa noite eu estava orando e veio isso na minha mente. Eu falei, eu vou orar e vou fazer isso. Nós vamos estar doando uma cesta básica para Bangu, cerca de R$90, Reinaldo. Glória a Deus, também. A gente vai fazer um propósito. Deus vai providenciar, Deus vai entrar com providência na nossa vida aqui, né, missionária Débora? Eu não sei como. Humanamente falando, eu não tenho condições. Mas Deus vai bradar. Mas eu vou fazer um desafio social aqui com vocês. Vai nos ajudar, claro, porque a gente vai movimentar as redes sociais, mas também a gente vai estar fazendo um projeto social. Tem gente que tem dinheiro aí, famoso, rico, ganha milhões, né? Faz um monte de bobeira na internet, o povo segue, tá lá acompanhando, mas muitos, não todos, tá? Alguns têm um trabalho social sim, mas uma boa parte deles aí tem recurso e não ajuda em nada. E muitas vezes a gente que tem pouco, o pouco que a gente tem, a gente procura ajudar e a gente vai fazer isso. Então eu vou deixar um desafio social para vocês, né? Quando a gente bater 200 inscritos no canal no YouTube, né, nós vamos estar doando uma cesta básica. E também se a gente chegar a 1000 seguidores no Instagram, então a gente vai doar também mais uma cesta básica, tá? Ou vai para Bangu, ou vai para Paciência. A gente vai ver qual é, no momento, a maior necessidade e a gente vai providenciar isso. Bateu 200 inscritos no canal, uma cesta básica que a gente vai doar. Bateu 1000 inscritos, bateu 1000 seguidores no Instagram, mais uma cesta. 300 inscritos no canal no YouTube, mais uma cesta básica. Aí a gente vai fazer para a honra e glória do Senhor, tá? A gente vai fazer esse desafio social aí. Porque é importante. Ah, pastor, a gente tem pouquinho hoje. Mas a gente fica esperando. Os que tem muito não fazem nada, a gente não vai. Então é um desafio que eu estou fazendo para mim mesmo. Humanamente falando, para mim não é fácil, mas eu vou fazer isso aí em nome de Jesus, né, para a gente fazer esse desafio social, enganjar aí quem gosta de estudo, quem quiser estar nos acompanhando no canal, para a glória de Deus. Pastor, como é que eu posso ajudar? Compartilhando o canal no YouTube, pedindo para que as pessoas, né, no teu hall de amizade, na família, se inscreva lá no nosso canal. No Instagram, seguir lá também no Instagram também, para a glória de Deus. E toda vez que a gente botar uma meta aqui, um desafio, a gente vai... Não vou fazer igual a Dilma não, dobrar a meta não, né? A gente vai fazer metas plausíveis para que a gente possa fazer essa obra social também, para a glória de Deus. Não tem ajuda de ninguém, politicamente falando, né? Já fui candidato, como alguns sabem, mas não sou candidato. A gente vai estar fazendo isso aí pessoalmente mesmo, algo particular, mas a gente espera... E se vocês tiverem sugestões aí, me manda lá no privado, nas redes sociais, que a gente vai estar fazendo aí também para a glória de Deus. Se vocês tiverem sugestões de desafios, me passa, que se a gente entender que é de Deus, a gente vai colocar aqui nas nossas redes sociais, amém? Então a gente vai fazer esse desafio social também para a glória de Deus, ok? Então me ajude aí, por favor. Se a gente fizer esses desafios aí, a gente vai estar abençoando aí com uma cesta básica inteira para agora. Estou pensando aqui em fazer um desafio, se chegarmos a 1000 inscritos, a gente doar uma quantidade maior para um centro de recuperação ou uma creche. Não sei, vou ver com a missionária Celi, a missionária Afra aí também, se nos ajuda aí a estipular isso. De repente a gente faz um desafio ainda maior para abençoar também um centro de recuperação, mais para frente, né, com uma quantidade maior de cestas, enfim. Papai vai bradar e Deus vai nos dar vitória, amém? Obrigado por você que chegou aqui. Silvana, obrigado por colocar o link aí, o link do canal tá aí. Se puder colocar aí, eu não sei se dá para colocar, se é possível, o link do nosso Instagram também. E o desafio tá lançado, amém? Temos hoje, olha, não tá muito longe no YouTube não, tá? A gente tem 153 inscritos, então ó, mais 47 inscritos no YouTube. A gente já tem uma doação de cesta básica aí. Reinaldo falou que custa em torno de R$90. A gente vai dar um jeito de conseguir para a glória de Deus. E eu vou fazer questão de postar aí a foto com a cesta que nós vamos estar doando para a glória de Deus. Amém? Então, não é para a gente aparecer não. A gente está falando aqui, tanto eu quanto o Reinaldo. Nosso intuito aqui é de abençoar, não só com alimento agora, espiritual, mas quem sabe também a gente poder ajudar algumas pessoas com um alimento material, né? São muitas pessoas que estão precisando, a gente está cada vez mais sensibilizado com essa questão e a gente precisa muito ajudar, né? Obrigado por você que ficou aqui, vamos orar, né? Missionária Débora, tem como vir aqui?
Deixa eu ver se a missionária dela está disponível aqui para orar. Tá, vem cá. Vou olhar um pouquinho o Nicolas, tá? Ó, usar também como ferramenta, beleza, para mulher. Ó, vamos ver, Cassiano, vamos ver. A gente pode fazer o desafio sim, sem problema nenhum. Vamos lá, me ajuda aí, Cassiane. Tem a Valkyria também, tem um grupo de mulheres aí também, que são da beleza, ligada à beleza. Tô aceitando sugestões, me chama no privado, então me chama no WhatsApp lá, ou me para depois do culto. Cláudia colocou, conta comigo, posso dia... Opa, vamos lá, então eu vou deixar alguns desafios aí. Vamos ver, tá ficando bom o negócio aqui. Então, eu não sei, eu tô começando. Deus falou comigo essa noite, né? Eu falei, eu vou falar isso na live, fiquei para não esquecer, já ia esquecendo aqui. Eu ia anotar, acabei esquecendo, mas o pai falou comigo que tá na hora da gente também fazer, né? O pouco que a gente tem, a gente pode com certeza abençoar, amém? Como eu falei, não vou ficar preocupado com quem tem muito seguidor, não. A gente faz a nossa parte e eu creio que vai ser bênção para a glória de Deus. Então me ajude aí, a gente vai estar fazendo alguns desafios para a glória de Deus, amém? Então, vamos lá. Cassiane, vou ver isso aí, Cláudia, né? Vamos ver como é que a gente pode esquematizar isso aí então e a gente anunciar nas próximas lives aí, quem sabe, mais novidades aí, quem sabe vai ter um dia, né, uma fica até difícil, quase que eu falo mistério aqui, micropigmentação, né, aí, então a gente vai fazer, se Deus permitir, mas eu vou abençoar também para a glória de Deus, amém? Vamos orar? Cadê a missionária dela? Acho que ela foi querer... Tá aqui. Bem, só rápido, objetivo com a horário, missionária Débora. Ela não vai ficar 1 hora não, fica tranquilo, bem? Tá bom. Depois eu venho aqui dar a bênção apostólica pra gente terminar. Saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos estar orando nessa manhã, amém? Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês, amém? Vamos estar orando nessa manhã. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pelo teu amor, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, pelas nossas ricas vidas, Senhor. Pai, obrigado por cada um que está ao alcance, Senhor, desta live, Senhor, que está sendo edificado através do ensinamento, através do teu servo, Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor, por cada familiar, Senhor, representado. Senhor, que eles venham sentir, Senhor, a tua presença, Senhor, porque ela é notória em nosso meio, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado mesmo, Senhor. Obrigado, Senhor, por este dia. Senhor, por mais um dia, Senhor, na tua presença. Senhor, podemos, Senhor, adquirirmos o conhecimento de ti, Senhor, que não será tirado de nós, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E desde já agradeço a minha oportunidade. Um grande abraço para todos, unificados em Cristo Jesus. E coraçãozinho. Teve o pessoal ontem lá, animado ontem, ficou animado com um beijo aqui, né? Só aproveitar, varões aí, tasca um beijão na varoa aí, que é verdade. Tem esse negócio não, hein? Tá bom. Deixa eu dar dessa. Ô, Glória, deixa eu ver o que o pessoal tá colocando aqui. Gente, vou orar para terminar, agora chega, né? Cristal, graça e paz, amém. Glória a Deus. Ô, Glória, vem, vamos orar então para a gente terminar. Chega, já extrapolou o horário aqui nosso, por hoje chega. Vamos fazer o almoço aí, ou vamos almoçar daqui a pouco, vamos tratar, vem? Vamos dar a bênção apostólica. Muito obrigado por tudo vocês que ficaram conosco aqui até agora. Reinaldo, forte abraço aí, meu amigo. Sei que hoje não pôde estar aqui com a gente, mas participou aí, nos ajudando também na manhã desse dia, ok? Muito obrigado para vocês aqui que ficaram até o final. E não deixe de nos acompanhar lá nas redes sociais e no YouTube lá. Todas as nossas aulas estão lá. Daqui a pouquinho, assim que terminar, eu vou tentar colocar as 2 aulas de domingo passado e a aula de hoje já também lá no canal no YouTube para o pessoal poder estar acompanhando a gente aí. Bem, que o grande amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Um bom domingo para todo mundo. Tamo junto, misturado, lambuzado com azeite, como diz o nosso evangelista Reinaldo. Eita glória, Reinaldo. Glória a Deus, amém? Bênção, ó. Abraço para todo mundo, coraçãozinho. Deus abençoe o domingo de cada um. Isso aí, você. Vou desligar aqui agora para terminar.